Pode ir. Quando eu comecei a fazer um curso de figurino no Porto Iracema das Artes, eu peguei o meu grupo, tirou pra gente estudar como é a moda e a criação da indumentária do figurino contemporâneo. E se a gente pensa no contemporâneo é o que a gente vive hoje. E aí eu comecei a desenhar muitas roupas, uns vestidões, umas saias, sendo que eu tinha uma impressão de que eu não sabia muito bem como caía aquilo no corpo das pessoas. Então, para eu ter uma maior habilidade no desenho, para eu ter uma maior verossimilhança do meu desenho para a vida real, eu comecei a ir atrás de vestidos, de saias, de outras roupas que não as que eu usava dentro de um padrão de espectro de vestimenta do que a gente espera na masculinidade, para usar, para ver como é que caía. E eu comecei a gostar daquilo. Então a primeira coisa que despontou a respeito da minha transição foi o desejo. Eu desejava usar aquelas coisas que agora eu testava, que agora eu via como possível pra mim. Eu colocava... Eu me lembro, a primeira vez que eu coloquei um vestido no brechó, eu falei, nossa, que tudo. Ficou tudo, porque o meu corpo, ele é muito... Também ele é um corpo que eu tenho muito privilégio. Porque ele é um corpo que está dentro de padrões sociais muito específicos. Eu tenho cintura, eu tenho a bunda mais larga. Então... esse próprio processo de começar a me travestir também foi um processo onde eu tive privilégio. Primeiro para comprar as roupas, que por mais que eu comprasse em brechó, então era R$5, R$10, R$5 e R$10 para grande parte das pessoas é muita coisa. E eu sempre trabalhei desde muito cedo, então eu tive essa oportunidade, eu tive a oportunidade de estudar em colégios bons. E depois por ter um corpo que, ainda que não seja um padrão cis, é um padrão que existe, é um padrão de músculo, é um padrão estético. E a partir desses experimentos em brechós, eu comecei a comprar muitas roupas e comecei nossa, eu não tenho mais dinheiro, eu vou revender as minhas roupas. Comecei a revender essas roupas e eu comecei a lidar muito com um espectro de vestimenta muito mais amplo do que eu tinha antes de começar a visitar brechós, antes de começar a estar nesses espaços, antes de começar a expressar meu gênero de uma forma diferente. Isso foi se alargando de uma maneira tão ampla que não contemplava mais só a questão de eu tô comprando roupas de mulher. Eu tô comprando roupas para mulher. Porque, primeiro, roupa de mulher é aquela que a gente costura com um tecido que é a pele da mulher, ou os ossos, né? Isso não existe. Eu sempre falei isso nos brechós. Ela falou, mas essa roupa é de mulher. Tu costurou com a pele de uma mulher? Ela, não. Então tudo bem. Eu tô de boa, só comprar. E aí eu comecei a esgarçar isso dentro da minha vida. Comecei a experimentar muito, a poder experimentar a minha visualidade. E a gostar do que eu estava presenciando, gostar do que eu estava vendo e gostar de como eu estava me identificando com aquilo. E aí, com o tempo, eu comecei a montar um brechó meu para também fazer esgarçar isso dentro de Fortaleza. Fazer com que a gente pudesse ter mais possibilidades de vestir, de ser vestido, de imaginar a nossa visualidade para além daquelas básicas que a gente tem na sociedade. Também tem uma questão de que eu era do movimento socioambiental na época, muito forte. E pra mim o brechó sempre foi uma alternativa de você sair de uma moda, sair de um ambiente de moda que gasta muita matéria-prima, que gera muito desgaste desnecessário de roupas, pois as roupas continuam podendo ser usadas, às vezes as pessoas só enjoaram e não querem se desfazer. E também que é uma precarização do trabalho das pessoas da indústria têxtil, como a gente sabe que é uma das indústrias que tem mais índice de trabalho escravo e que os próprios trabalhadores em todo o organograma, o fluxograma dessa indústria, eles são precarizados. Desde as pessoas que fazem, até as pessoas que estão vendendo em lojas de departamento, que tem que estar atingindo metas, que sofrem pressão psicológica para atingir essas metas de venda loucamente, e que aquele povo que fica oferecendo cartão pra gente, com certeza eles acham muito mais sacal do que a gente mesmo. Você quer assinar um cartão do C&A? A gente escuta isso uma vez por mês, eles escutam a própria voz falando 80 vezes por dia. Então é uma precarização muito forte do trabalhador numa ideia de você tem que ser uma máquina de produzir. E você pensar em uma moda específica
que vá se adequar especialmente com você, é também você pensar na sua maneira de visualizar, na sua maneira de tornar o seu ser visual. Então, se eu penso em modas que não estão nesse padrão de compra, consumo, eu também penso em mim enquanto um ser individual, na minha visualidade enquanto uma individualidade, que é o que a gente não tem atualmente. A gente tem duas esferas, dois polos, do que é ser homem e o que é ser mulher, e possibilidades dentro desses dois que você tem que se colocar, né? Você tem que se privar, você tem que entrar dentro dessas cavidades e aceitar e tornar a sua visualidade aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito visual, uma pessoa que eu aprendo visualmente, eu apreendo o mundo visualmente, e eu precisava de uma maneira única de me identificar a partir de uma visualidade que é minha, que é pessoal. Então, depois desse processo de criação do brechó, de entender a minha visualidade enquanto minha, enquanto única, eu fundei a Debandada, mas eu fundei a Debandada de uma maneira que ela não é agora. Eu fundei a Debandada como sendo um brechó e como sendo uma loja de vender desenhos. Fundei em junho de 2016 enquanto uma loja de vender desenhos. Depois eu percebi que, na verdade, aquilo era uma tentativa minha de sair de casa, porque eu precisava de dar vazão às minhas experimentações em um espaço onde não fosse agressivo a mim. E eu, enquanto pessoa transnominária, enquanto pessoa que tem uma expressão de gênero dissidente, nunca fui tão acolhido dentro de casa em relação à minha expressão de gênero. Em relação à minha sexualidade, sim, porque eu me identifico enquanto pan, então eu sempre fiquei com meninos, fiquei com meninas, fiquei com não binários. E isso era mais de boas lá em casa. Mas em relação à minha expressão de gênero, usar vestidos, me maquiar, nunca foi. E eu precisava crescer, eu precisava florescer. Então eu precisava vender e debandar. Debandar, no dicionário também, um dos sentidos é o toque que desfaz uma formação militar. E a minha mãe é militar. Então eu tive uma formação militar durante a minha vida inteira. Uma formação pedagógica, afetiva, mas militarizada também. E eu precisava desfazer aquilo. E aí eu consegui sair de casa e em janeiro eu comecei a ter consultorias sobre a Debandada, eu e o Matheus, que é meu namorado. A gente ficou tendo consultorias sobre o que seria, na verdade, a Debandada. E aí, junto com algumas pessoas, a gente refundou a Debandada. A gente fundou, de fato, o que a Debandada é, junto com o Adilson, que é essa pessoa que tá fumando ali e tá gravando, junto com o Matheus Falcão, junto com a Bia, junto com o Sérgio, junto com um monte de gente. Que a Debandada, na verdade, não era uma tentativa minha de sair de casa. É uma tentativa de qualquer LGBT de sair do seu casulo, de encontrar visualidades, de se experimentar visualmente, de se experimentar identitariamente. E a partir disso eu comecei a estudar muito também sobre gênero e sexualidade. Me identificando enquanto pessoa trans não binária, a gente tem que se fortificar, porque existe um termo chamado exossexismo, que é um termo que diz que as pessoas acham que pessoas trans não binárias são loucas, na verdade. Elas estão só tendo um devaneio e não estão acopladas com a realidade. Aí eu fico pensando assim, ainda bem que eu não estou acoplado com o mundo da maneira que é. Porque o mundo tá uma bosta tão grande, tão cagada, que se eu fosse me acoplar da maneira como ele é, eu assim estaria muito doente. E eu tenho uma vivência desacoplada. Mas ter essa vivência desacoplada é também você saber se posicionar, saber identificar. Por exemplo, eu precisei aprender diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero, expressão de gênero. Sexo biológico é aquilo, o aparelho que você nasce em relação à sua sexualidade, em relação aos seus genitais. E existem várias maneiras de você nascer, que também não são o que a gente pensa enquanto pênis vagina. Eu tive uma vivência muito, muito transformadora com uma amiga minha intersexual, e ela me explicou que
A intersexualidade, na verdade, ela é a não binariedade dentro do sexo biológico. A gente tem um pensamento não binário a partir da visão do sexo biológico. Que às vezes a gente usa o não binário como se não binário fosse imediatamente em relação a gênero. E não é. Não binário é uma ideia de você não considerar o mundo enquanto dois polos. Homem e mulher, branco negro, rico pobre, burguês proletário ou pênis vagina. Existem várias maneiras de você nascer, tanto em questão dos genitais externos quanto em questão dos órgãos internos, de diferenças. Na sua identidade de gênero, aquela maneira, a forma que você se identifica, o ser que você se identifica. Para mim é muito raso a gente pensar, se identificar enquanto homem ou mulher. Que construto é esse? Que construção é essa? O que é homem e o que é mulher? Por que é que a gente herda isso? Não tem sentido para mim. A gente herda muitas coisas que não são da gente. Isso não é nosso, não é meu ser homem ou mulher. É de uma sociedade que impõe e não entende que existe um espaço de experimentação. Assim como expressão de gênero. Por exemplo, eu conheço vários homens héteros que têm expressão de gênero extremamente femininas ou extremamente conectados com o que a gente imagina enquanto feminino. Então a expressão de gênero ela também está nesse espaço de não acordância com a sua identidade de gênero, com a sua orientação sexual. E quando a gente vai falar sobre travesti, drag queen, que é uma coisa que o povo tem umas noias com isso, de não entender, e também porque são expressões que são muito complexas, a gente pode ir por diversos âmbitos. O termo travesti. Então, travesti, a gente pode considerar o termo travesti enquanto um termo guarda-chuva. Normalmente, a travesti é uma identidade de gênero propriamente brasileira, ligada à não binariedade e que é uma identidade transfeminina. Ela está ligada também aos conceitos de mulheridades bem amplas. Mas existem várias maneiras e várias identificações enquanto travestis. Por exemplo, eu conheço pessoas que igualam travesti e mulher. Que travesti e mulher é a mesma coisa. Não em ideia de que todas as mulheres são travestis, mas que todas as travestis são mulheres. Eu conheço pessoas que não. Eu me identifico enquanto travesti, mas não me identifico enquanto mulher. Eu conheço pessoas que se travestem e se consideram travesti por o ato de travestir. Mas, a despeito dessas pequenas nuances, o travestimento, a travesti é sempre uma identidade de muita luta e muita resistência. A drag queen, por outro lado, que eu não sei se é tão outro assim, é também um conceito de muita resistência. Ele é uma ideia da gente desvirtuar, brincar e frescar total com a ideia de gênero, como ela é instituída. Então, a drag queenização, o histórico drag é um histórico já antigo, que a gente tem vários espaços onde a gente pode aprender mais. Um deles é o documentário maravilhoso, Paris is Burning, e que a gente vai ver que a drag queenização está muito associada também aos movimentos periféricos de classe, de raça, podendo brincar e frescar e bailar a respeito do gênero. Então a drag queenização ela vai surgir, as casas de drag vai surgir especialmente nesse conceito de bailes. Os bailes que vão acontecer, como é que você vai dar o seu maior close, como é que você vai frescar o máximo possível, como é que você vai desvirtuar aquele negócio o máximo possível. Não é uma identidade de gênero. Claro, pessoas que, por exemplo, pessoas travestis podem ser drag queens. Mas pessoas drag queens são pessoas que têm identidade de gênero específica e que fazem isso enquanto uma expressão artística. No meu caso, eu sou uma pessoa de gênero fluido. Então, quando eu me monto, eu também sinto que aquilo faz parte da minha identidade. Aquilo faz parte do meu espectro identitário. Então, não é meramente uma expressão artística. Ou a maneira como que eu considero o gênero é muito atrelada pela maneira como eu visualizo a arte dentro de mim. E sempre foi assim. Eu sempre fui uma pessoa que tive expressões pessoais que são muito atreladas com o meu fazer artístico.
Então, por que não a minha identidade de gênero também ser atrelada com a minha identidade artística? Então, além de pessoa gênero fluido, sou uma pessoa que me monta. Mas a minha montação faz parte da minha expressão de gênero e faz parte da minha construção identitária. Mas a gente tem que saber que eu me monto e eu sou não binário. Eu não só sou não binário quando eu me monto. A pessoa que é travesti, ela é travesti, ponto. Ela é travesti na vida. Ela é uma travesti, ela é uma transfeminina de luta. Na vida inteira. A pessoa que ela é drag queen, ela tem a opção de se montar e se desmontar. Qualquer um de vocês pode ser drag queen. Qualquer um de vocês também pode assumir uma identidade travesti um dia. Mas a gente tem que entender os percalços também sociais que cada um desses nos levam. Ter uma identidade travesti, se assumir enquanto travesti, é encarar a luz do dia. É encarar cada momento você tendo pessoas questionando a sua identidade como um todo. Se montar também traz uma segurança. É uma ideia de eu estou assim, mas eu não sou assim. Calma, não precisa desse alarde todo. Olha, tiro, sou de outra maneira. Mas é uma noia, por exemplo, eu que sou uma pessoa não binária, queer e que me monto. Porque quando eu me desmonto, eu continuo sendo um ser estranho. Montada ou desmontada, é um ser estranho, é um ser dissidente, é um ser que tem expressões que estão desconectadas com o que a gente espera da sociedade de instituições de expressões de gênero. Quando a gente vai pensar um pouco dos lados psicológicos, dos lados que envolvem a psique dentro de um aspecto de gênero e sexualidade, e eu falo isso porque o meu estudo em teatro foi todo baseado em psicanálise, em psicanalistas. A gente vai enfrentar uma série de percursos que vão vir desde antes da gente e vão perdurar até depois da gente. Então a gente vai ter uma resistência muito forte social a respeito de identidades dissidentes, a respeito de expressões de gêneros dissidentes. E por causa desses percalços que essa resistência vai gerar, a gente vai ter uma série de fragilidades dentro das identidades de pessoas trans no que concerne ao seu psicológico. Então, ter um acompanhamento psicológico e não cissexista, mas realmente que seja afetivo, que seja acolhedor para pessoas trans, de uma maneira gratuita, de uma maneira, inclusive, incentivada, é muito massa. Mas não da maneira como a gente tem. A gente tem um atendimento psicológico cissexista, que faz com que aquelas pessoas trans questionem a sua própria identidade, em vez de reafirmarem. Em vez de dizer, eu sou assim, eu sou incrível. Mas é questionar, tipo, isso é doença? Isso é patologia. Você sente disforia por causa da sua identidade, e não por causa da resistência da sociedade na sua identidade. Então, cada vez mais eu espero que vocês que estão estudando psicologia, que vocês que vão ver o vídeo, que vocês que vão contar para as pessoas da sala de vocês, que vão partilhar isso, tenham nessa cabeça que pessoas trans são potentes, pessoas trans sabem o que querem, e se não sabem, é porque são pessoas, mas que elas não precisam de tratamentos cissexistas. Elas não precisam de pessoas dizendo que a sua identidade é um problema. Porque o problema está na resistência da sociedade à nossa identidade. E eu acho que é basicamente isso que eu tenho para falar. Vou deixar a minha amiga Adilce falar um pouco sobre a vivência dela. E é isso. Obrigado, gente. Obrigado. Foi ótimo. Beijos.